Bem-vindo ao treinamento da DIL. Aqui na página inicial do site, você clica em acessar. Lembrando que seu acesso é único, você não pode disponibilizar sua senha, que caso seja identificado que outra pessoa acessou o sistema, o seu acesso automaticamente cai. Aqui na página inicial, você tem a opção de cadastrar um usuário quando você já é administrador do sistema e possui mais de um perfil, dentro do seu pacote. A opção de já ir para a tarde de fazer a avaliação, assistir os tutoriais que são os treinamentos, ou então falar com a DIL com o nosso suporte. A primeira coisa que a gente recomenda você fazer é alterar aqui os seus dados, incluindo uma foto principal, alterando o nome às vezes da imobiliária, WhatsApp, o Cresce, aqui as informações. Caso você, por exemplo, altere aqui o seu WhatsApp, você só clica aqui em salvar e no final clicar em salvar aqui. É importante alterar esses dados justamente porque são eles que vão aparecer no seu relatório. Aqui o administrador tem acesso aos usuários do sistema onde podem desativar ou então cancelar sua conta. E aqui você tem os últimos relatórios feitos também por você. Clicando no módulo de avaliação, você consegue aqui informar as informações para fazer a avaliação do imóvel. Lembrando que essas avaliações são com base em registros públicos, ou seja, são utilizadas informações de cartório. Você coloca aqui, por exemplo, um ano, fulano de Souza, aqui vendo locação, apartamento, casa, comercial, prédio, rural, terreno, vou colocar apartamento, aqui é a cidade, vou colocar Brasília, que seria o plano piloto, mas caso você queira fazer de outra região, você pode selecionar também. Aqui o bairro Asa Sul, vou selecionar aqui um endereço específico e o complemento, por exemplo, bloco X, apartamento 1111. Aí você coloca aqui a metragem, número de quartos, número de suítes, número de vagas e aqui o padrão do imóvel. O padrão do imóvel é justamente em relação aos demais imóveis da região. Vamos supor que nesse prédio, esse imóvel que você está avaliando seja imóvel padrão, ou seja, ele é basicamente igual a 80% dos demais imóveis. Mas há também aqueles imóveis que requerem mais reparo, que são mais originais, e o que foram completamente reformados, que estão em excelente estado e que estão bem acima da média dos demais imóveis do prédio ou da rua. Aqui você coloca a observação que você queira, limitada a 150 caracteres. Vou colocar, por exemplo, imóvel reformado com piso em taco e salão de festas. Aí espera carregar e já vai estar aqui. Aí no final, quando carregar, você clica em avaliar. Aí depois que é carregado, tem só essa declaração de que você está ciente que não vai utilizar para outros fins. E aqui apareceu o valor estimado de mercado do imóvel, aqui é a faixa de preço que ele está e aqui o valor. Caso você não concorde ou queira arredondar, você tem essa opção também. Que está 2.570, eu vou colocar 2.550. Aí eu confirmo a alteração, já alterou inclusive o metro quadrado. Aqui vai trazer a evolução do metro quadrado. E aqui os principais indicadores do endereço. O tamanho da amostra, o valor mediano dos anúncios, para aluguel também, a metragem média, o valor mediano do metro quadrado para venda e para locação, a rentabilidade mensal do aluguel, ou seja, quanto que o investidor comprando esse imóvel, quanto que é a rentabilidade média que ele deveria ganhar com o aluguel, a valorização nos últimos 12 meses, valorizou 33%, e quantos imóveis foram vendidos nos últimos 12 meses. A gente traz todas essas informações de base de cartório e a gente cruza com outras informações também. Aqui tem opção de 5 relatórios, um dependendo da sua identidade visual. Caso você queira, por exemplo, aqui o preto, já vai, você consegue visualizar aqui o arquivo, ele vai trazendo aqui as informações. E no final, ele consegue fazer o download. A gente pede que você não saia dessa tela, até fazer o download, justamente para que ele consiga trazer todos os gráficos, todas as informações. Pois como são muitos dados que o sistema busca, ele pode demorar um pouquinho para carregar. Caso não tenha carregado tudo, a gente já abriu aqui o PDF, com as informações, o sumário, uma introdução, no nome da pessoa que a gente já colocou. Aqui as informações sobre o imóvel, na foto que a gente selecionou. A valorização primeiro aqui do bairro, no bairro Asa Sul, do metro quadrado, quantidade de imóveis anunciados, valor médio do metro quadrado, quantos imóveis foram anunciados nos últimos 12 meses e vendidos também. Aqui o perfil da região, traz umas características do bairro,
as melhores localizações dentro do bairro, os imóveis mais procurados e com maior liquidez, forma de pagamento predominante, o público-alvo no bairro também para esse tipo de apartamento, assim como a população, a renda média, a quantidade de residências no bairro e a faixa etária média, né, desse público-alvo no bairro da Asa Sul, em Brasília. Aqui traz a faixa dos anúncios na região, né? A maioria dos anúncios está na faixa de 10.484 até 11.484, né? E vai caindo um pouco, né? Aqui a base dos anúncios. E a gente já deixa aqui o valor médio dos anúncios e que valores fora dessa faixa podem estar fora de realidade, para quando você for anunciar o seu imóvel. Aqui a valorização dentro do endereço, né, para apartamento, né, conforme a gente colocou lá de 3 quartos, com aquela metragem de 157 metros. A valorização aqui mensal, né, com base nos valores que os imóveis têm sido de fato negociados ou alugados. E aqui o valor que a gente colocou lá como sugestão de valor, né, 2.550 o metro quadrado, e caso o cliente tenha urgência, 2.295. A gente recomenda sempre que comece anunciando um valor entre 5% a 10% maior, justamente para que ele tenha uma margem de negociação, mas lembrando que esse valor é uma sugestão. Quanto mais distante o valor sugerido, maior deverá seu tempo para negociar o imóvel. E aqui os seus dados de contato, que tem nome, o endereço, telefone, e-mail, etc. Só logo também. Aqui tem outras opções de cores, né? Azul, tem vermelho e tem um roxo também com azul. E caso não tenha gerado todos os gráficos, você não precisa atualizar a tela, né? Basta selecionar novamente o botão aqui do lado que consegue girar automaticamente. E caso você queira fazer encaminhar um relatório mais simples, basta clicar nesse botão, né, que ele já vai gerar um relatório com uma página única, que você, no caso, consegue encaminhar também, né, o cliente com as informações de forma sucinta e resumida. Algumas observações em relação à avaliação, né, que, por exemplo, aqui a metragem é sempre a área útil, né, nunca é a área total do terreno, principalmente quando é casa e tudo, justamente porque o sistema ele já consegue, pelo endereço, buscar quanto que é a metragem total, né? Mas aqui, no caso de terreno, a gente coloca já a metragem total, né, o único caso. E vamos supor que você queira uma casa, né, vou botar aqui bairro Lago Sul, SMDB, né, tem aqui diversos conjuntos. Só que em vez de especificar um conjunto específico, você quer puxar na SMDB como um todo. Você vem aqui, né, geralmente a última opção é SMDB, né, que aí você já consegue fazer esse filtro. Né. Um outro exemplo também que eu consigo utilizar para isso, né, por exemplo, aqui Taguatinga, aí Taguatinga Norte, aí em vez de, por exemplo, CNA, né, eu consigo selecionar aqui, né, CNA como um todo, né, mas caso eu queira também 1, 2, 3 ou 4, pode selecionar, né. Isso aqui ele amplia a quantidade de amostras, né, justamente para evitar com que às vezes quando a amostra sai zerada, você consiga também, né, trazer endereços próximos à região. Lembrando que esse laudo aqui, né, você pode utilizar ele de várias formas, né? Você pode apresentar ao cliente que está interessado em disponibilizar o imóvel para vocês, né, que vocês acabaram de captar, para mostrar para ele quanto que está valendo o valor, qual que é o valor de mercado do imóvel dele, as principais informações também, indicadores. Vocês podem às vezes validar com clientes também que às vezes estejam, né, demorando a vender o imóvel deles, né, para vocês, atualizando aqui o preço do seu imóvel, né, tá nessa faixa, vamos tentar baixar um pouco para ver se a gente consegue reduzir também e aumentar a probabilidade de venda do imóvel, né, ou então até como forma de captação, né, às vezes a pessoa está vendendo com particular, você faz um relatório, encaminha para ela. Aqui no módulo de ficha técnica, né, vamos supor que você já fez a captação do seu imóvel e agora você está querendo arranjar comprador ou uma pessoa para alugar o imóvel. Né? Vamos supor aqui, dando o mesmo exemplo, né, Asa Sul, né, 314, bloco X, apartamento 1111, 157 metros, 3 quartos, uma suíte, uma vaga. O valor do imóvel, vamos supor que a gente vai vender por 2.400, condomínio 1.800. Colocar aqui a foto do imóvel e a gente ainda pode colocar 3 diferenciais, né? Aí a gente pode colocar o primeiro piso intacto, imóvel reformado, e o terceiro diferencial a gente vai colocar aqui o salão de festas. A gente gera a ficha, né? Vão surgir aqui algumas opções de cores, né? Vamos selecionar, por exemplo, esse daqui, né? Que ele já vai trazer aqui a informação
do imóvel, né, o valor para venda, do condomínio, a sua logo, né, aqui as informações, quarto, suíte, vagas, metragem, os diferenciais e os seus dados, né. Nesse caso, você pode aqui apertar para ver as outras opções de cores. E caso você queira, você só baixa aqui o PDF, né, vai gerar um PDF em você. Com esse arquivo, né, com essa ficha técnica do imóvel, você pode fazer diversas coisas. Pode encaminhar para sua lista de e-mail, né, para o seu mailing. Pode encaminhar, às vezes, no seu CRM, pode postar também, né, no Instagram. Ou então, às vezes, pode imprimir, né, e entregar como folheto também para os leads que visitam o imóvel, né, para lembrarem sempre de você e do imóvel que eles viram. Ou então, às vezes, né, panfletar nas regiões próximas, algum stand, né, que você já usa um sinal, para que você, às vezes, consiga arranjar algum comprador, né, uma pessoa para alugar o imóvel que você está vendendo ou alugando. Tem o módulo aqui de histórico de anúncios, né? Esse histórico de anúncios ele pesquisa agora nos portais, inclusive imóveis que já foram desativados, né? Isso é bom para você pesquisar, inclusive, ter uma noção ao longo do tempo, o imóvel do seu cliente, né? Ou então o imóvel que você está trabalhando. Como que ele era, né, nos últimos anos, a atuação dele, quanto tempo ficou anunciado, quanto tempo que ele, quanto que ele era cobrado, outros imóveis também, quanto que eram anunciados, para que você consiga ter uma noção e até apresentar para o seu cliente também. Né? Vamos selecionar aqui o mesmo exemplo que a gente está trabalhando, 150 e 160. Né? Você pode ainda fazer o filtro de valores, quartos, etc. Aqui você consegue ordenar, né, pelo menor preço, maior preço, mais antigo, mais recente, menor área. Vou colocar aqui, por exemplo, os mais recentes. Né? Vou selecionar aqui, né? Sempre lendo também as observações. A gente coloca, inclusive, imóveis duplicados, porque geralmente eles têm variação, né? A gente coloca meses diferentes. Isso aqui é proposital, não é que é falha do sistema, é justamente para que vocês consigam ver o mesmo imóvel, às vezes, mês a mês, né? Quanto que foi a diferença de valor para ele. Por exemplo, esse daqui, né? Tava 2.750 e eles reduziram para 2.650, ou seja, provavelmente estão demorando a vender, né? Tá demorando e resolveram reduzir o valor justamente para que às vezes facilite a venda, né? Caso você queira ver às vezes mais informação, você clica aqui, que é direcionado diretamente aqui no anúncio, né, do imóvel, né, que você consegue ver as fotos dele. E você ainda consegue selecionar até 7 imóveis, né? Por exemplo, vou selecionar nesse, imóveis que sejam similares ao do meu cliente. Vou selecionar aqui mais um, né? Vou selecionar esse daqui. Aí no final eu salvo o relatório, vai trazer aqui as amostras que eu peguei, né, e o valor médio dos anúncios, né, o valor médio do metro quadrado e a metragem média dos anúncios. E com isso, às vezes, a gente consegue encaminhar também para o cliente, né, como uma forma de anexo à nossa avaliação. Né? Às vezes você pode tirar um print, né, daqui e colar lá no seu relatório, na última página, ou então você consegue também salvar o PDF dela. Nós temos também um módulo de análise preditiva, né, que ele consegue, com machine learning e inteligência artificial, calcular quanto que o imóvel vai valer no futuro, né? E aqui você consegue estabelecer os filtros. Eu vou colocar Asa Sul, SQS 314, né, número 3 quartos. Aí a gente consegue ver o metro quadrado, né, desde 2022, né, e saber a projeção para o futuro. Né? Aqui está projetando, inclusive, que vai ter um aumento, né, uma previsão de em torno de 17.600 o metro quadrado. Temos também o módulo de análise das regiões. Né? Esse módulo ele era do início do sistema, mas ele foi descontinuado, só que os usuários mais antigos pediram para deixar ainda, né? Justamente porque ele traz algumas informações importantes. Né? Primeiramente, né, aqui temos o bairro, a região, a quadra. Né? A gente vai colocar aqui Asa Sul, né? Ele consegue trazer aqui para o bairro. E dentro da Asa Sul ele consegue ver quais são as quadras mais valorizadas ou não. Né? Lembrando para a gente, né, como ele já não é mais atualizado, né, a gente pede só para desconsiderar o valor dos metros quadrados que estão, né, não correspondem mais à realidade. Né? Mas vocês conseguem ver, por exemplo, dentro, vou selecionar as quadras da 300 e da 100 da Asa Sul. Né? Ele consegue ver aqui quais são as quadras mais valorizadas, né? Às vezes quais são as menos valorizadas. A gente consegue inclusive filtrar aqui, vamos supor, entre 150 e 160 metros. Ele já traz aqui também, dentro da Asa Sul, né, vou colocar aqui apartamentos, né, quais são as quadras que, com 1 metro quadrado nessa região, com essa metragem, né, mais valorizados.
Aqui a quantidade de imóveis e a metragem média, né? Ou seja, vamos supor que o seu cliente queira um apartamento, vou dar um outro exemplo aqui, de 240 a 300 metros quadrados. Vocês conseguem mostrar para ele quais são as quadras que possuem nesse tipo de imóvel. Eu vou selecionar aqui apartamento com 5 quartos ou mais. Consegue ver, por exemplo, aqui a metragem. A quadra 312 tem imóveis com 283 metros, a 309 com 282, né? Tem ainda 311, 316, 114, 302 e 308. Ou seja, você já consegue definir com seus clientes, né, qual é o tipo de, quais são as quadras que ele consegue se estabelecer. Né? Às vezes você consegue pesquisar anúncios nessa região, né, de forma mais fácil, ou então até visitar nessas quadras, ver às vezes com o porteiro desses prédios se tem algum imóvel que às vezes está disponível também para o cliente que você está tentando também fazer negócio. Né? Temos aqui também a ferramenta estatística. Essa ferramenta era nossa antiga também, mas ela continua sendo atualizada. Né? Mas ela traz análises estatísticas, né, em relação ao imóvel que você está buscando. Isso, aqui, né, nós temos os menus aqui dentro da ferramenta estatística, né, mas de qualquer forma a gente consegue também pesquisar da mesma forma. Né? Vou selecionar aqui endereço SQS 314, tipo de imóvel, apartamento, né? Vou colocar aqui 3 quartos. Né? Ele vai trazer um valor médio do metro quadrado anunciado, o valor médio do metro quadrado para você fechar o negócio de forma rápida, né? O valor final e aqui o valor otimista, ou seja, se você conseguir, né, fechar por esse valor seria um valor ideal. Né? Aqui a evolução mês a mês, né? Você consegue também aqui variar o padrão, né? O 1 geralmente é o mais simples e 5 geralmente é aquele imóvel o mais sofisticado, que aqui já aumenta o valor do metro quadrado. Caso você tenha dúvida, né, você pode ver aqui, definir o padrão, né, que ele te ajuda também a estabelecer qual é o melhor padrão. Né? Você vai selecionando aqui as informações, né, a idade do imóvel, acabamento, se necessita de reforma, e ele vai estabelecer aqui qual que é o padrão do imóvel. Aí você só retorna que ele volta aqui para a tela anterior. Mas aqui tem alguns dados estatísticos também, né, a distribuição, né, do metro quadrado, né, aqui a faixa também, né, ou seja, os imóveis estão mais ou menos nessa faixa entre 11.200 e 12.300. Né. Tem a parte aqui também de anúncios, né, que a gente pode da mesma forma pesquisar. Né, vou selecionar aqui SQS 314. Aí aqui a gente consegue ir para anúncio, quando a gente clica, né, mas a gente consegue também ir selecionando os que a gente quer e vai trazendo aqui, né, o valor médio também desses anúncios. Temos aqui a parte de imobiliárias, né? Isso é muito importante às vezes para o gestor ou para o gerente saber como é que ele está em relação, né, ao restante do mercado, né? Até porque quem conhece a concorrência geralmente sabe para onde ir. Né? Você consegue pesquisar aqui uma imobiliária específica, né? Ou então você consegue fazer os filtros aqui por cidade, por exemplo. Aqui tanto para locação quanto para venda, né? Vou selecionar tudo. A gente consegue ver quantos imóveis cada imobiliária possui anunciada, né? Hoje, por exemplo, aqui a Thaís é que mais possui imóveis anunciados, seguido pela Beira-Mar, 61, né? Feroli e Daliprane. Aqui o valor total da carteira, né? Que é quanto que vale esses imóveis, multiplicado pelos anúncios, né? Ou seja, aqui a imobiliária tem mais de 1,5 bilhão somente de carteira com anúncios anunciados, o ticket médio e o valor médio do metro quadrado. Né? Mas pesquisando aqui, por exemplo, o total de imóveis, a gente consegue ver aqui a evolução, né, mês a mês da quantidade. Quando a gente vai clicando aqui em qualquer imobiliária, ela vai trazendo as informações, né, de forma tempestiva, né? E você consegue ver aqui também o market share da região. Né? Por exemplo, aqui hoje a Thaís possui em torno de 4,34% dos imóveis no DF. Vamos supor que a gente queira filtrar aqui, né, para a região Águas Claras, bairro, selecionar aqui norte e sul, e tipo de imóvel, apartamento. Né? A gente consegue ver aqui o histórico por data, ou então pesquisar também por frequência do valor do imóvel. Né? Aqui a Thaís, né, continua maior, né, o market dela agora já está em 5,11, mas a gente consegue ver, né, se ela está aumentando ou não, né, a quantidade de imóveis dela em relação às demais. Né? A gente consegue ver, inclusive, qual imobiliário está tendo um crescimento maior do que as outras. E tem a opção aqui também de
vamos limpar os filtros, né, e pesquisar a imobiliária que a gente queira buscar, né? Por exemplo, eu botei aqui Remax, né? A gente consegue ver dentro das Remax quais são aquelas que estão com maior carteira de imóveis ou não, né? Aqui os indicadores é justamente para você saber como é que está o termômetro da região, né? Se o mercado está aquecido ou não. Aqui já está Brasília, plano piloto, né? Eu vou selecionar bairro Asa Sul, né? E a gente consegue ver aqui no bairro como um todo como é que está a valorização do metro quadrado, né? A quantidade de imóveis anunciados está uma tendência meio que de queda, né? A rentabilidade do aluguel também mês a mês, né? Está um pouco estável, teve um pico aqui um mês específico. E aqui o total de imóveis vendidos por número de quarto, né? A gente vê que a procura maior são imóveis de 3 quartos, né? 65% dos imóveis procurados no bairro da Asa Sul são de apartamentos, né? 24% de imóveis comerciais, né? Mas caso a gente queira, por exemplo, filtrar, né? Por exemplo, vou clicar aqui em apartamento, a gente consegue perceber aqui, né, que esse padrão também vai mudando, né? Por exemplo, aqui em casa, as casas mais procuradas são de 4 ou 5 quartos. Mas quando a gente vai mudando também o bairro, né? Por exemplo, aqui no Noroeste, as principais são de 2, 3 e 4 quartos, né? 97% é apartamento. Mas quando a gente põe aqui, por exemplo, a locação, né? A maior parte dos imóveis que têm sido procurados são de 2 quartos, né? E posteriormente de 1 quarto. E aqui a valorização do metro quadrado, né? A gente consegue ver, né? Inclusive, eu seleciono aqui apartamento, e apartamento, por exemplo, de 1 quarto, né? Ou então de 3, né? A gente consegue ver como é que está a variação mês a mês. Aqui no perfil, a gente consegue selecionar aqui a região, né? Vou selecionar Brasília, né? Ele traz a quantidade de residências em Brasília, que seria o plano piloto, a renda per capita, quantos quartos por casa média, né? Média idade familiar e residência com ar-condicionado. Aqui traz, né, o panorama de quanto a percentual dos imóveis que são regularizados ou não, em torno de 5% não são regularizados. Né? Casa aqui 32%, 65% são apartamentos e 3% kitnet. 21% da população do plano piloto está aposentada, né? E 79% é economicamente ativo. Aqui o total de residências por bairro, né? Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste Octogonal, Lago Norte, Lago Sul, etc. A situação desses imóveis, né? Quantos já são quitados, quantos estão para aluguel, né? Alienados ou em cessão, né? E a área de atuação também, né, das pessoas que moram no bairro, né? 36% é seletista, né? Quantidade de servidores públicos, militares, bombeiros, autônomos, etc. E quanto que ganha cada um desses profissionais, em média, na região, né? Aqui a renda média familiar, né? Valor médio pago com prestação, né? Com aluguel e a média de idade também das famílias. E quando a gente muda aqui, por exemplo, para outro bairro, por exemplo, aqui Águas Claras, você ainda consegue, às vezes, por exemplo, clicar, eu quero saber não regularizados. Por exemplo, a maioria aqui, 97% dos imóveis não regularizados, são justamente casas, né? E são 19.823 somente em Arniqueiras. Algumas em Areal, né? E outras lá no centro de Águas Claras. Né? E para sair do filtro, né? Basta clicar aqui novamente, né? Que ele volta à situação normal. É a mesma coisa caso você queira ver, por exemplo, questão de apartamentos, né? Quantos apartamentos existem, né, na região. Por exemplo, aqui Arniqueiras tem 20 mil, né? Areal. Eu cliquei aqui em casa, perdão. Ou então, caso eu queira ver apartamentos, na Águas Claras já tem o maior montante. E aqui, né, é o módulo de marketing, que você consegue entender um pouco do endereço, qual que é o público, né, que mora lá. Né? Isso ajuda você a como lidar com o cliente na hora de uma negociação, né, qual tipo de cliente você deve procurar, né, inclusive as campanhas que você às vezes faz no Instagram, o tráfego pago, te ajuda, né, a saber qual que é o perfil que você deve alocar o seu recurso para conseguir, às vezes, que o imóvel tenha mais alcance. Né? Eu vou colocar aqui, selecionar a Asa Sul, a gente está aqui o exemplo que a gente tem citado aqui no vídeo, né, SQS 314, e já vai dar aqui a renda familiar médio, né, em torno de 15 mil reais, né, sendo que mais de um terço ganha mais de 20 mil reais. Né? Pouquíssimos aqui ganham menos de 6 mil reais. Aqui a faixa etária média é um público-alvo mais idoso, mais antigo, né, mais velho. Aqui 44% dos moradores dessa quadra, né, tem 66 anos ou mais, 65% é casado, né, ou seja, são geralmente famílias,
Aqui mostra inclusive se tem dependentes econômicos ou não, né? Ou seja, se tem filhos que dependem economicamente do responsável pela casa ou não, né? Aqui 41%. Tem algum dependente, por exemplo, um filho que mora com ele, né? Ou então às vezes a esposa também no trabalho, uma avó, um pai, não sei. Aqui, né, a etnia também, né, conforme critérios do IBGE, né? E aqui também trouxe no mapinha o endereço, né, da região. Né? Vou pegar aqui um outro exemplo, né, até pra gente comparar. Vou pegar aqui, por exemplo, no Lago Sul, né, vou botar aqui que é L12, né, que é na península, que ele já traz, né, que também o perfil da região. Mas caso a gente queira, às vezes, né, analisar uma outra cidade, né, basta clicar aqui, né, por exemplo, eu vou botar aqui em Santa Maria, Setor Meireles. Né? A gente já vê que aqui já é um público um pouco mais novo, né? Tem um povo que é casado, mas que também é solteiro, né? O nível de escolaridade já é um pouco mais baixo. Aqui a renda familiar também, a maior está concentrada na faixa entre 6 a 10 mil, né? Em torno de 45%, sendo que a média salarial da família, a renda familiar, né? Em torno de 7 mil reais. E aqui o perfil da população, né? Já tem um pouco mais preto, um pouco mais pardo e branco também. Aqui agora nós vamos ver o laudo de vistoria. Esse laudo ele garante segurança jurídica, que ele tem inclusive validade legal, né, na negociação. Quando você está alugando um imóvel, né, ou então está vendendo também um imóvel, você consegue colocar as informações, né, por exemplo, vou colocar aqui, contrato de venda, pessoa, dados proprietário, proprietária, pessoa física, já vai aparecer aqui, né, fulano, Brasília, casado, servidor e o CPF da pessoa. Aí aqui, o inquilino também vai ser pessoa física, né? Vou colocar aqui Ciclano, Rio de Janeiro, solteiro, empresário e CPF também. Aqui a gente vai colocando o número de salas, por exemplo, uma sala, né? 3 quartos, uma cozinha, 3 banheiros, tem área de serviço, dependência de empregada tem, ar-condicionado tem, varanda e churrasqueira. Aqui no endereço, né? Vou colocar aquele mesmo exemplo. Asa Sul, Brasília, DF, aí aqui o CEP, imóvel, né? Foi recém-reformado, com piso no taco, precisa de ajustes elétricos e trocar algumas portas de armário da cozinha. Aí você seleciona aqui a data, né? Pode colocar a data de hoje, ou então uma data a futura ou anterior. E você gera aqui o termo, né? Ele já vai trazer aqui o termo para você ir preenchendo, né, para o seu cliente, né? Aqui o quarto, que a gente colocou a opção do segundo quarto, terceiro quarto, né? Como é que está a questão dos interruptores, vidros, maçaneta, etc. Né? Cozinha, todas as informações que a gente colocou. Né? Limpeza do imóvel, se a chave foi entregue, demais acessórios, né? Os termos gerais, né? Banheiro empregado, se está tudo funcionando, né? Ou seja, você vai marcando e vai mostrando e apresenta depois para o seu cliente. E por fim tem aqui também um módulo de minhas vendas, que você consegue cadastrar suas vendas, né? Vamos supor que na data de hoje eu fiz uma venda de um apartamento por 1.900.000. E o valor da comissão, eu recebi 50 mil de comissão. Né? Data do recebimento foi na data de ontem. Aí o cadastro, né, já vai aparecer quantas, né, negociações foram realizadas, meu VGV, VGC, valor médio dos imóveis que eu vendi, valor médio da comissão, né, quantos imóveis alocados, né, vou colocar aqui um imóvel para alocação, uma casa, né, no valor de 30 mil reais. O valor da comissão, né, 3 mil reais. Vou colocar aqui também na data de hoje, né, ele já consegue aqui imóveis alocados, total da carteira de aluguel. Aqui vai mostrar um comparativo, né, 2024, 2025, meu VGB, meu VGC e quantos negócios foram realizados. Né, mas eu consigo também filtrar aqui por ano, né, consigo excluir, né, alguma coisa que às vezes eu tenho colocado de forma errada. E no final eu ainda consigo gerar aqui, né, um relatório para eu ter ciência, né, e às vezes apresentar para o meu gerente ou então ter um controle meu mensal, né, de como que está, né, as minhas vendas.
E por fim, né, tem aqui o canal de suporte, né, que quando você clica nele, né, cai diretamente para o nosso WhatsApp, que tem uma equipe que está prontamente para te ajudar, né, sempre em horário comercial.